Shalom, Pastor Paulo e a todos do Falando de Bíblia. Meu nome é Girardi, sou pastor aqui na cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. E é um prazer falar com o senhor e os nossos amigos do Falando de Bíblia. Minha pergunta é, em Gênesis 44:5, vemos aquela estratagema de José de colocar o copo dele dentro das coisas lá da bagagem de Benjamim. E o texto bíblico diz, não é este o copo que bebe o meu Senhor e bem faz as suas adivinhações? E aí, Pastor Paulo? José fazia adivinhações ou não? Shalom, falando de Bíblia. Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Nessa feita agora, uma alegria poder falar com vocês e poder responder o nosso amigo pastor Girardi, lá de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Muito obrigado aos meus irmãos do Rio Grande do Norte que têm acompanhado Falando de Bíblia. Para nós é uma alegria muito grande poder estar chegando aí no Rio Grande do Norte e a gente poder conversar sobre a Bíblia. Você já conhece também o nosso Falando de Bíblia lá no Instagram, a nossa página? Dá um pulinho lá. Muita gente também tem recebido as notificações, tem enviado perguntas. E assim como o nosso pastor Girardi fez essa pergunta utilizando-se do WhatsApp, você também pode usar uma outra ferramenta que é mais próxima e mais rápida de mim, que é o Instagram. Vamos lá, meus irmãos. Gênesis capítulo de número 44. Eu vou usar aqui a versão da Bíblia Olive Tree, que é uma Bíblia que eu tenho recurso de usar o seu dicionário no sentido original pelo qual ele foi escrito, o Antigo Testamento, o hebraico. O hebraico não é fácil, tem coisas que elas são surpreendentes para nós. E vale lembrar que a história de Yosef, de José, na Bíblia, ela é uma história muito intrigante e também muito edificante. Você vê a trama de que os seus irmãos realizaram contra o José. Você vê a astúcia do coração humano, pela ganância do poder, pelos traumas de quem quer ser o melhor. E para chegar e se manter no poder, fazem qualquer coisa a qualquer custo, custe o que custar. E aí você vê na história de José que quem Deus decide dar a vida, não adianta tentar matar. Não adianta você tentar vender a quem Deus já deu valor. E uma coisa é você ter valor, outra coisa são as coisas terem preço, ok? As pessoas tendem a dizer que tudo tem um preço. Não, tem coisas que têm preço, mas outras têm valores, têm valor. José é um desses que tem valor. Vamos à sua história, que é interessante, é uma parte da história que ele já é oficial lá no Egito. Abaixo do faraó, ele é a maior autoridade lá em Mitzrayim, Egito, como é essa palavra em hebraico. E aí o verso de número 5 do capítulo 44 do Gênesis, escrito está, não é este o copo em que bebe meu Senhor, e por meio do qual faz as suas adivinhações, procedestes mal no que fizeste. Você conhece essa história, quando José está recebendo seus irmãos, ele está com saudade do seu pai, ele está com saudade, ele quer ver o seu irmão mais novo, e ele monta uma estratégia. Tem pessoas que dizem que José está mal resolvido, ainda lá no Egito, porque ele vai fazer uma trama contra os seus irmãos. O José é estrategista. José é um camarada que tem uma visão acima do seu tempo. E o camarada, ele quer saber se os seus irmãos continuam sendo aquelas mesmas pessoas de outrora, cheias de sede ao poder, cheias de tramas na sua mente e que querem ganhar a qualquer custo. Porque a terra está passando pelo crivo da fome. A terra está sendo assolada. E o Egito é o local pelo qual Deus vai conservar o mundo da sua época, porém através de um hebreu que está no Egito, que Deus vai trazer a conservação da vida. É natural a gente perceber
algumas nuances do texto, mas que na verdade o José apenas faz uma jogada para saber como anda atualmente o comportamento dos seus irmãos. Se eles mudaram em alguma coisa, se eles amadureceram, se eles mudaram para melhor ou se eles continuam naquela mesma, continuam fazendo as suas trapalhadas. E aí ele coloca um utensílio pessoal dentro do carregamento que ele liberou para ir para Canaã, para chegar até o seu pai. E no meio daquela situação ele faz aquela tropa parar e eles encontram ali um copo. E aí a expressão do verso 5 é: não é este o copo porque bebe meu senhor? E em que ele bem adivinha? O negócio aqui que pega é a palavra adivinha. Quando eu uso a minha Bíblia aqui, a Olive Tree, que é um aplicativo americano e que você vai encontrar aí no valor de pelo menos uns $35 para baixar no iOS através desse sistema. Você, tem aqui, tem até gravado aqui, aí eu clico, abre uma janelinha para mim, tá vendo? Abre uma janelinha para mim, e aí o que eu faço? Aqui eu tenho o dicionário. A palavra aqui para adivinhações é Nahash, uma raiz primitiva que quer dizer praticar adivinhação, adivinhar, e aí você tem as suas ramificações que é observar sinais, aprender por experiência, observar diligentemente, tomar por presságio. Olha que coisa interessante. Só que escolheram as primeiras palavras para dizer aqui na Bíblia o que é que está acontecendo lá. Que era um copo onde ele bebia a sua bebida lá, não sei se era o vinho, não posso fazer essa afirmação, se era água, o que era, não tinha Coca-Cola, não tinha refrigerante, essas coisas lá naquela época, mas em um determinado momento ele tomava uma bebida e ele tinha lá o seu momento de observar os sinais, de analisar as suas experiências, ou seja, fazer um avaliativo diligente, que é o que está na raiz dessa palavra aqui, do hebraico, que aqui traduziram para a gente como adivinhações. Ou seja, José faz aquilo que nós chamamos de introspecção da vida. Ele passa o dia e ele tem o seu momento de meditar. Ele passa o dia e ele faz as suas avaliações. Ele passa o dia e pensa no futuro. Ele passa o dia e ele olha as coisas que estão lhe acontecendo e ele coloca numa balança para fazer um avaliativo de como está a sua vida. O termo aqui da palavra hebraica é Nahash. É uma palavra de uma raiz primitiva que serve tanto para descrever em um determinado momento adivinhação ou adivinhar, ou observar sinais, aprender por experiência ou observar diligentemente. Ou seja, ele está fazendo um avaliativo. Ele não está adivinhando. Mesmo porque entre os hebreus, essa prática vai ser, mais à frente, uma lei negativa, que você não pode ficar adivinhando. Mesmo porque também poderíamos traduzir em algumas outras situações que as adivinhações eram também uma forma de prever coisas futuras, porque você está dentro de um contexto egípcio. Mesmo porque os hebreus que ali estão têm que conviverem dentro da sua tradição e da tradição da terra pela qual ele está ali alojado. Então, meu irmão pastor Girardi, muito provavelmente esse momento era um momento de reflexão do José. Esse momento era um momento entre José, o dia que passou, os dias que passaram e os dias que viriam. E aí nada melhor do que você fazer uma balança daquilo que está acontecendo na sua vida, para que os dias que vêm após não sejam
uma surpresa desagradável. Nada pior do que você deixar a vida passar e não aprender nada. Ou seja, José está ensinando para a gente que a vida ela é evolutiva e que nós precisamos meditar na vida e nos sinais que elas nos dão. E aqui fica a nossa resposta para o nosso irmão e amigo, parceiro do Falando de Bíblia, pastor Girardi. E assim como ele, você pode também enviar o seu vídeo pergunta de 40 a 50 segundos, fazendo aí a sua indagação, e nós aqui faremos o nosso vídeo para dar uma resposta para você, assim como nós estamos dando essa resposta aqui agora. Usei o aplicativo aqui no meu celular, que é a Bíblia Olivetri, ok? Ela tem o dicionário Strong, que é o dicionário pela qual está clopado aqui com o meu aplicativo. E aí eu clico na palavra e eu vejo a palavra no hebraico, no seu idioma original, as ramificações, o seu tempo verbal e também o que ela quer dizer. E aí a palavra aparece para nós no nosso português como adivinhações, mas na verdade o José está fazendo a observação dos sinais, aprendendo pela experiência e fazendo as diligências do dia a dia da sua vida. Que Deus nos dê sabedoria e graça para fazermos o avaliativo da nossa vida e que os nossos dias sejam para o louvor da glória do Senhor. Faça como nosso irmão, envie o seu vídeo, também se inscreva lá na nossa página no Instagram, @Falando de Bíblia Oficial, e vamos aí caminhar de mãos dadas falando de Bíblia.